ou o Alisson. Bora lá. Então vamos identificar a próxima mesa. Mitologia dos orixás e da cultura Nagô-Iorubá nas práticas oraculares integrativas. Palestrante é o Rodrigo Zurá, biólogo, oraculista, babalorixá, escritor. Ele tem temos uma participação especial, Babá Paulo Silva Nilogum, que é coordenador material da Sociedade e Associação Africana de Umbanda Ilê Ixá Nilogum, Fraternidade Tupinambá, que eu tive a honra de ser a advogada que colocou no registro no cartório. Adoro, frequento e recomendo. Fundada em 1976, cacique de Umbanda e quimbandeiro, presidente do movimento PDT Axé, líder comunitário em assistência aos povos tradicionais de matriz africana e inclusão social das comunidades de periferia. Então, passo a bola imediatamente. Nós estamos adequando aqui o nosso pendrive do Rodrigo. A bola, então, para o Rodrigo Zurá. Gratidão por te ter aqui. Uma boa palestra para nós. Só estou aguardando um pouquinho para ver se o pessoal... Ele é o cabeça, eu sou só o assistente dele. Mas já vai falando, Rodrigo, sobre a tua trajetória. Quem tu és? Então, pessoal, muito boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a Isabel Larrian, minha irmã de Xangô, pela oportunidade, né, de estar participando da Primavera das PICs. Queria agradecer a presença do pai Paulo de Ogum, da sua bênção também. Conhecemos Mangiane aqui também. Muito legal que a gente siga na sequência da apresentação anterior. Eu acho que tem... nada é por acaso, tudo tem uma conexão. Antes de mais nada, também queria agradecer a minha família religiosa. Eu estou com a minha filha aqui, a Kênia de Oxum, o meu companheiro Júnior de Oxalá, enfim, os meus filhos de santo. Tá? E a todos vocês, uma boa tarde. Parei para pensar muito sobre o que eu iria apresentar. E, antes de mais nada, eu pensei que eu estaria aqui também por representatividade, tá? Eu acho que já dá para passar... eu não sei, eu passo os slides aqui, né? Algumas coisas são novas para mim aqui. Antes de mais nada, quando a gente vai falar então de espiritualidade, religião e saúde, tá? E fazer esses laços e relações com práticas integrativas e complementares, é muito importante que a gente perpasse pelo sujeito. Eu trouxe rapidamente um currículo meu com os diversos sujeitos que eu sou, tá? Antes de mais nada, deixa eu ver, passando aqui, eu trouxe um pouco da minha história, estou honrando meus pais aqui, né? Enfim, onde é que eu posso olhar? Eu vou ter que virar para cá. Quer um microfone sem fio? Pode ser, eu não consigo tirar aqui. Enquanto isso, eu também já vou dizendo. Também quero ir dizendo que tu és músico maravilhoso, com um passado de roqueiro, não é verdade? Toca um violão maravilhoso. Quem estava na mostra de músicas que elevam 3, um baita de um violão e uma baita de uma voz. Gratidão. Obrigado, Isabel. Estão conseguindo ouvir direito? Gratidão pelo microfone. Agora, o filho de Xangô gosta bastante de brincar, né? Eu vou dizer para vocês que eu me senti bem mais à vontade ontem, cantando e tocando, do que hoje palestrando. Mas faz parte, tá? Então a gente, aos poucos, também descobre outros propósitos de vida, né? Tá, então eu sou o filho do seu Hélio e da Dona Elci, tá, irmão do Luiz, do Zé, da Silvia, tenho uma união estável com o Júnior, sou aqui de Porto Alegre, estudei na Escola da OSPA Música quando era guri, sou biólogo, tenho especialização em saúde pública e epidemiologia, tenho mestrado em biologia aquática pela FURG, extensão universitária de saneamento ambiental, fui biólogo da Secretaria de Saúde da Alvorada, foi um momento muito seminal na minha vida, importante, porque aqui eu também estou me inscrevendo como profissional de saúde pública, tá bom? Enfim, fui representante dos trabalhadores de saúde, presidente do Conselho de Saúde de Alvorada, instrutor de formação de conselheiros de saúde, professor de biologia, biólogo concursado no DEMAI, e assim por diante. A caminhada é longa, os cabelos já estão brancos, né? Tá? Comecei a minha vida religiosa, então a minha espiritualidade como um católico dos meus pais, depois espírita com minha tia, por mais 2 anos, e por fim, umbandista e batuqueiro, tá? Certo? Na casa de pai Tomé de Oxum Lobomi, depois falecido Dudu de Nanã. Tá? Tenho formação de teologia de Umbanda Sagrada pelo Instituto Cultural Aruanda, com o professor Alexandre Comino, e sou autor do livro Manual do Jogo de Búzios do Batuque, tá? Que foi um filho da pandemia, parte da pandemia, tá certo?
E atualmente eu sou aluno de especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, pelo Instituto Nacional de Educação. Tá? O meu sujeito, então, de práticas integrativas complementares é uma criança de 2019 para cá. Tá? Minha formação em radiestesia radiônica, mesa quântica frequencial, uma formação de terapeuta esotérico pelo Instituto Terceira Visão de Garibaldi, e a questão específica dos oráculos, a cartomancia cigana, ou Petit Lenormand, desde 12 anos, fazendo muita arte com carta, as vizinhas pedindo que a gente fizesse uma fofoquinha e jogasse, enfim. Tá? Mais tarde, então, aqui no Instituto Sabedoria Cósmica, formação de tarô e astrologia com Rogério Temporim, e também eu tenho um mestrado em Reiki Ushui com o mestre Charles Dias, tá? E ainda outras técnicas que eu estou em formação, tá? Enfim, aí a gente começa a nossa discussão, tá? Quando a gente vem para um evento desses e descobre que a Organização Mundial da Saúde passa a considerar o nosso sujeito espiritual como algo muito importante e integral no nosso processo de saúde, tá? A gente já considera isso uma grande vitória, tá? Porque muitas vezes as nossas práticas, que às vezes perpassam o sutil, perpassam o invisível, espiritual, o vibracional, aquilo que as pessoas não palpam e às vezes não tem num diagnóstico médico ou laboratorial, a gente passa a ser muitas vezes taxado de charlatão, de misticista. Outro rótulo que nos dão é de nova aerista. Eu descobri isso num artigo científico por uma revisão que eu tinha feito por evento hoje, tá? Marmoteiros, esquizotéricos e as nossas práticas rotuladas de positividade tóxica. Mas isso são outros temas, tá? Eu gosto um pouquinho da gente polemizar porque, de alguma forma, as pessoas nos pedem alguma validação para as nossas práticas. O bom nessa história toda é que algumas práticas sutis já estão indo para dentro da universidade, e ontem a mestra Jussara Coni falou muito bem, né, que a gente não está aqui para separar a tradição da modernidade e nem de separar os saberes populares, né, dos saberes acadêmicos, tá? E para nossa felicidade, principalmente os nossos profissionais da enfermagem, que são reikianos, já fizeram diversos estudos acadêmicos formais com duplo cego, com placebo, enfim, demonstrando, em especial no caso do Reiki, tá? Que é uma técnica sutil também de energia vital, que sim, é possível alterar estado de pressão arterial, condições de glicose, enfim. Eu acho que isso é muito importante, mas eu não sei se necessariamente a gente precisa também de toda essa validação num nível tão fisiológico. Eu acho que se a gente se responder pelo que a gente está fazendo, ou atuando, ou acolhendo alguém para devolver bem-estar e acolhimento naquele momento de dificuldade, quando uma pessoa te diz que sai de um atendimento de cartas, de búzios, ou de uma barra de axis, ou de um reiki, ok? Ou de um passe, né? Dizendo, eu estou melhor, você já, em parte, cumpriu o seu papel, independente do indicador de saúde, certo? Então, o bem-estar como conceito de saúde já é algo muito abstrato e muito além de um indicador, né, fisiológico. Eu não quero produzir guerras santas entre ciência e espiritualidade. Elas podem conversar. Mas eu lastimo muito que o Ocidente tenha separado o nosso corpo do nosso espírito. Tá? A sabedoria oriental e a sabedoria africana não separam o nosso corpo do nosso espírito. Então, se a gente começar a atuar nesse sentido, eu acho que a gente vai ter, digamos, um futuro muito melhor em termos de bem-estar, em termos de saúde e em termos de evolução da alma, sim. Tá bom? Então, eu já até me adiantei, né? A gente diz que quando a gente lida com espiritualidade no conceito de saúde, separar a nossa alma do nosso corpo. Aí eu faço umas provocações para nós. Será que não estão faltando outros conjuntos de saberes? E quando os procedimentos não abarcam outras dimensões do ser? Devemos considerar nossa busca por espiritualidade como algo salutar, no sentido de saúde, tá? E que promove bem-estar, tá? Então, o direito de escolher também, o direito de acreditar, o direito de não acreditar, o direito de processar uma religião ou uma espiritualidade livre, é justamente a questão de respeitar a tua livre escolha e também aquilo que te faz bem. Então, justamente o bem-estar, tá bom?
Com relação à espiritualidade livre e representatividade, eu também trouxe que a dimensão espiritual no conceito de saúde já é uma realidade para a Organização Mundial da Saúde. As academias já estudam a dimensão espiritual no processo de adoecimento e cura, na saúde integral. Os atuais modelos de espiritualidade livre, de seus elementos simbólicos, priorizam algumas culturas em detrimento de outras, e aí é a nossa inscrição, né, da cultura africana no holismo também nas práticas integrativas. Eu não estou criando também uma outra dicotomia, não estou criticando a deusa grega, nem a deusa romana, nem a deusa nórdica, mas, enfim, nós temos saberes no nosso sangue, na nossa ancestralidade, que estão aqui nessa terra, que vieram para essa terra, e que sim, acho interessante que a gente passe a visitá-los um pouco mais. É um convite, tá bom? Então, partindo disso, da minha experiência, eu vou falar rapidamente do conceito de orixá, tá? Que vem da nossa prática, e aqui o nosso desafio é também trazê-lo para o holismo, tá? Lá na África, o conceito de orixá é um pouquinho diferente do nosso conceito de orixá do lado de cá. Os orixás são, de fato, expressões do universo, forças da natureza, que foram criados arquétipos humanizados para o nosso entendimento. Mas realmente o orixá, na verdade, é raio, é trovão, é água, é rio, é cachoeira, é mar, é pedra, é montanha, é respiração, é o calor do sangue, é o corpo, é a árvore, ok? Orixá é força da natureza, é aquilo que anima a natureza. O nosso conceito de deidade é um conceito que participa da criação conosco, não é algo abstrato que está fora de nós, tá? E esse também é o conceito de orixá, tá? Outra questão importante, os orixás na África eram deidades por tribos, a gente não tinha um conjunto ou um panteão de deuses cultuados conjuntamente como a gente faz aqui. E os nomes dos orixás remetem a cidades, a rios, a localidades geográficas e principalmente, e guardem bem quando a gente falou em ancestralidade, o colega falou na palestra anterior, remetem a famílias. Então há um conceito de orixá com familiaridade e com ancestralidade também, tá? Atualmente, né, pai, a gente sabe que nos nossos segredos de assentamento de orixás, nós ganhamos sim sobrenomes de segredos, que são segredos da nossa essência, que remetem sim a famílias ancestrais em terras africanas. Tanto é que a gente às vezes pergunta, né, por que dois orixás diferentes podem ter lá no final um sobrenome igual, tipo DI? Porque eles são de uma mesma família religiosa africana. Então, o que a gente acaba cultuando dentro dos nossos altares, com todo respeito, não é a força da natureza em si. Ela não pode ser capturada, ela está muito acima das religiões. A gente cultua ancestrais divinizados. Foram os nossos reis e rainhas de tribos que, pelos seus atos heróicos de defesa do seu povo, ganharam a condição de serem elevados a uma divindade, tá? O Pierre Verger, que é um historiador, para mim, eu sou muito fã dele, é o cara o maior responsável pela historiografia de orixás do planeta, tá? Ele divide duas categorias de orixás, os Irum-Molés e os Eboras. Irum-Molé é raio, é trovão, é a terra girando, é tudo isso. Não tem condições de ser capturado como um arquétipo humanizado. E nós temos os orixás ancestrais planetários, que são os Eboras, aqueles que nós cultuamos, aqueles que bolam o santo dos nossos irmãos, os médiuns, ok? Certo? Porque é algo muito divino, tá? A gente pega apenas um recorte mais humano, tá? Eu trouxe aqui, eu vou apresentar rapidamente então os orixás do panteão do Batuque, tá? Nós temos 4, digamos assim, principais grandes diásporas afro-brasileiras no país, tá? O candomblé lá no Nordeste, nós temos o tambor de Minas mais para o Norte, também temos no Nordeste o Xangô de Pernambuco, e aqui no Sul nós temos o Batuque, tá? E os orixás do Batuque, tá? Aqui eu aproveitei o tarô dos orixás da editora Arta, tá? Do Táxi de Xangô e da Conceição Conforte, tá? E trouxe os nossos orixás. Tanto é que alguns não estão no tarô, né? E eu trouxe a imagem, tá? A primeira imagem lá em cima à esquerda, nós temos Exu, que para nós é Bará, Ogum, o nosso guerreiro, Iansã, Xangô. Nós temos aqui Oxóssi, que para nós é Odé, o caçador, sua consorte caçadora, estrategista, Otim,
que na África foi aglutinado ao culto de Oxum, e nós, uma raridade, temos essa deusa no seu culto original aqui. Tá? Mãe Obá, maravilhosa, Pai Ossan, Senhor da sabedoria da floresta sagrada, de todas as ervas, de todas as possibilidades de cura. Nós estávamos discutindo as plantas vivas aqui ontem. Olha que benção. Pai Chapanã, Omulu, Obaloye, o Senhor da cura das chagas das almas. Nada mais oportuno para quem acredita que existe, no mínimo, uma camada de energia em volta do nosso corpo, eletromagnética. Quem dirá outros corpos, quando a gente estuda na anatomia energética, e quantas chagas, blocos e bloqueios nós trabalhamos com as pessoas nas nossas práticas, né? Que bênção que Pai Chapanã nos traz também. E Beije, né? Aqui a gente cultua como qualidades juvenis de Xangô e Oxum, e em Mamãe África eles são um único Deus, uma única deidade. Mamãe Oxum, Mamãe Iemanjá, a nossa imperatriz, que nós estamos falando. Para quem é biólogo como eu, que acredita na evolução biológica da vida humana no planeta, o mar, o oceano, é o grande berço de vida, gerador de vida do planeta. Nada mais oportuno a relação da nossa imperatriz com Mamãe Iemanjá, a grande geradora. Tá? E a minha reverência para a minha feitora, né, que me aprontou, né, como Babalorixá, Mamãe Iemanjá. Nanã, que para nós é uma qualidade de Iemanjá, também seria a avó dos orixás, a mais ancestral de todas. Tá? Pai Oxalá, eu coloquei as qualidades nova e velha aqui. E ainda do tarô dos orixás, eu deixei outras figuras aqui embaixo, né? Como Egungun, que para alguns outros tarôs é Iku, que representa a morte. Tá? Logunedé, Oxumaré, Odudua, o Batalá e Iroko. Tá? Quando vocês falaram do louco lá, e com o nosso Iroko, nós temos um sentido bem interessante, que ele é o nosso arcano 22 ou 0 no tarô dos orixás, é quando a pessoa, o caçador, resolve adentrar uma mata desconhecida para fazer a sua exploração. E aí ele tem que reverendar o Deus da árvore sagrada para ter sorte num caminho desconhecido. Tá? Só para entenderem a relação, adorei a apresentação de tarô. Eu sou um apaixonado e um aluno de tarô até hoje. Tá? Vamos seguir mais adiante. Então é isso, pessoal. Vim trazer um pouco dessa representatividade. É que eu quero abrir um pouco a palavra para o Pai Paulo e para a Isabel também. Me disseram que eu tinha que contar algumas historinhas, tá? Então eu vou começar contando uma primeira história para vocês, que o conjunto de mitos dos arquétipos humanizados orixás a gente chama de Ita. Até posso indicar um excelente livro para vocês de mitologia dos orixás, da editora Pensamento Mitologia dos Orixás. É o Rossi, poxa, daqui a pouco eu lembro, tá? Enfim, mas é um conjunto grande de mitologia. Acho muito oportuno para quem estuda Búzios, tá? Jogo de Búzios, estudar a mitologia, tá? E acho que nessa simbologia do tarô dos orixás, muitas vezes vocês vão perceber, para quem está fazendo experimentos, digamos assim, é que nem sempre o arquétipo original do tarô vai funcionar aqui, tá? Ele vai ajudar, mas em alguns momentos vai dar zebra. Então a gente tem que conhecer um pouco da mitologia dos orixás para fazer a interpretação desse tipo de oráculo, tá? Oxalá teria sido indicado por Olodumaré, o grande Senhor Supremo, a descer até a terra, né, através de um coqueiro, tá, com um saco da criação para criar o planeta Terra. Tá? Ao chegar aqui, Oxalá desconhecia que já existia uma herdeira do mar, de Olokun e Iemanjá, que já tinha parido um filho primogênito, Exu. Uma força muito arteira e muito ambivalente, que resolve atrapalhar o caminho de Oxalá e embebedá-lo com o vinho da palma ou dendém. Oxalá acorda no 6º dia, ele tinha 7 dias para fazer o mundo. Esse era o prazo de Olodumaré. Ele tem 1 dia para fazer tudo. É claro que ele faz tudo muito mal feito, muito acidentado, muito tudo isso, tá? E ele se estressa demais e enlouquece. Quem é que decide curá-lo? Iemanjá.
Ele está perambulando, louco, nosso louco lá, pela praia Iemanjá. O acolhe, o deita no seu ventre gerador, pega uma moringa de barro e começa a banhar a cabeça de Oxalá. O que ela está fazendo? Ela está resfriando uma cabeça. Ela está acalmando alguém, ela está usando um elemento natural no ambiente natural. Eu acredito que aqui todos vocês conheçam água de mar, conheçam praia. Quem é que aqui não sente os seus pensamentos e a sua energia melhorar na frente do mar? Levante a mão aqui. Hã? Certo? Então, não tem... Então, nós estamos falando, então, de coisas naturais, do contato com o ambiente natural, com o elemento natural. Quem aqui que nunca recebeu uma receitinha de um banho de sal grosso para tirar más energias? Quase todo mundo aqui deve ter tomado um banhozinho de sal grosso, né? Então, sabedoria iorubá, gente, tá? Quem é que não pulou ondinha para a mãe Iemanjá lá na virada do ano, 7 ondinhas pedindo prosperidade para o novo? Práticas dos iorubás. Quem é que não veste branco para iniciar um novo, como uma tábua lisa, trazendo sorte de novo? Isso tudo é da cultura iorubá, tá? Então a gente tem mais cultura iorubá na nossa vida do que a gente imagina, tá bom? Eu iria até... Eu não sei como é que a gente está de tempo, Isabel. Hã? Tá legal? É isso. 25 minutos, tá? Essa aqui é uma outra lenda, outro então muito bonito, onde Nanã já é uma senhora muito velha, tá? Ela, na verdade, eu vou contar uma fofoca para vocês. Ela faz uma magia para aprender um outro orixá velho, Orunmilá, que a engravida. Só que Orunmilá fica furioso, o senhor do oráculo, por quando descobre que ela havia o enfeitiçado. E ela pare uma criança sozinha, tá? Só que essa criança nasce pela sua idade, com problemas, com feridas, tá? Que é o Baloie ou Chapanã, tá? Ela não se sente em condições de criá-lo, tá? E ao mesmo tempo ela era muito vaidosa, uma velha vaidosa, e não entendia como teve um filho tão problemático, tá? Certo? Ela coloca o Baloie num cesto de palha, tá? Abandona na praia, e é claro, gente, a nossa imperatriz, a nutridora, a grande mãe, vai lá, e claro, ela adota a Chapanã, pega a água do mar e seca todas as feridas desse filho amado e adotado, ok? Mais uma vez, nós estamos falando de algo bem simples, um elemento natural, certo? Energético, um ambiente, e aqui com novamente um outro elemento de Iemanjá, acolhimento, né? Empatia. Ela se sente que ela poderia estar no lugar de alguém passando por aquela situação. Algo que a gente também aprende dos nossos atendimentos, ok? Aqui rapidamente, tá? Eu não vou contar toda a história. Nós temos aqui Gungun representando a morte, tá? E temos Ibeji representando a primeira geração, a infância, o início da vida, tá? Eu acho muito bonita essa antítese, porque essas crianças arteiras conseguiram driblar a morte, tá? Num Itã específico, tá? Olha que interessante. E quantas mortes e renascimentos a gente passa também. E por fim, eu trouxe um outro exemplo, que é aquele Itã clássico da disputa de Mãe Obá e Mãe Oxum por Xangô, né? E que aqui tem uma lição muito importante nesse arcano aqui, que tem uma relação com a lua, com as decepções também, com as ilusões de amor, né? Que é um conselho muito legal que também tem no Itã do Búzio. Saiba a quem confiar os seus segredos. Isso também é muito importante, saiba a quem confiar. Só para dar alguns exemplos, tá? Enfim, e para finalizar, trazendo então a nossa inscrição, a nossa representatividade nesse evento, e dessa conversa possível entre essa cultura e as práticas holísticas, eu trago daí, então, finalmente, alguns projetos que eu venho confabulando, alguns eu já estou tocando nesse sentido, tá? Que é o estudo da simbologia e das geometrias sagradas da cultura Nagô para as práticas vibracionais holísticas, tá? O estudo das ervas sagradas e suas aplicações etéricas vibracionais com a fitoenergética dos orixás. Isso foi de um curso de herveiro que eu fiz, e aí a gente teria que testar com uma ferramenta branca até da mesa quântica, Isabel, tá? Certo? A limpeza energética para o centenário dos orixás, que de uma certa forma foi canalizada. Eu utilizei os tronos sagrados da Umbanda Sagrada e produzi também alguns decretos como ferramenta branca da mesa quântica da Isabel também,
certo? Essa aqui é uma das que as pessoas mais me pedem nos atendimentos, inclusive às vezes eu estou treinando búzio e a pessoa pede que eu abra a mesa só para fazer o centenário, tá? E por fim, esse estudo que eu estou bastante empolgado, tá? Eu não consegui dar retorno para todo mundo, que é uma coisa muito legal na prática, não só integrativa, mas também na prática oracular, que é estudo de feedbacks, pessoal, tá? Então, assim, ó, como o tarô dos orixás ele é um tarô ético, que já é uma outra versão que não é um tarô tradicional, tá? E como o tarô tradicional, sim, tem muita bagagem, tem muita leitura, tem muito registro, né, de vivências e experiências do inconsciente coletivo, nessa simbologia, como também o manual dos autores é algo muito pequenininho, muito simplificado, e não dá conta de abarcar toda a realidade, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com os meus clientes, utentes, interagentes, oferecendo uma consulta gratuita, onde a gente tirava 3 cartas do tarô dos orixás, tá? A pessoa fazia uma leitura com aquilo com que eu podia, mas eu pedia como pagamento depois um feedback. E aí a gente vai sistematizando essas cartas, tá? Aqui está uma bagunça, eu havia digitalizado todas elas, tá? E aí no próprio PowerPoint eu vou colocando o nome da pessoa, data de nascimento, a pergunta, a tiragem, a minha leitura e depois o feedback da pessoa. Por quê? Porque isso amplifica o nosso repertório de leitura e a significação. E isso eu queria também trazer para vocês, que são pessoas, são sábios aqui, é muito importante esse tipo de experiência também, tá? É algo, digamos assim, mais moderno, que pode validar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Em alguns, e aí para o final eu coloquei outras coisas potenciais, que não são ainda do meu campo, mas eu fico à disposição, que é justamente trabalhar com oficinas e workshops de música e dança dos orixás. Né? Eu acho que é uma coisa legal, vai ter, eu acho que o Transfordense já teve aqui, vai ter, Isabel. Na sequência, olha só que legal, né? Então, para a gente trazer outras culturas também, com essa riqueza que a Mamãe África nos dá, né? Com a culinária, com a dança, com os ritmos, com as ervas sagradas, com a cura, enfim, com a sabedoria espiritual, tá bom? Aqui, então, está o manual do jogo de búzios, ele é da editora Autografia. Eu queria, antes de mais nada, solenemente entregar um exemplar para o Pai Paulo, com a minha dedicatória aqui. Eu sou um filho de Xangô, mas, enfim, meu pai, Hélio, era um senhor de Ogum, meu pai carnal, onde ele estiver, minha gratidão. E meu arcano pessoal, pela minha data de nascimento, é o arcano 7 do carro, tá? Enfim, que no tarô dos orixás é Ogum. Então eu sempre agradeço a proteção de Ogum no meu caminho. Não é à toa que o Pai Paulo está por aqui, foi uma surpresa de última hora, mas para mim nada é tão por acaso assim, tá bom? Eu gostaria então de convidar a Isabel para vir rapidamente para cá, certo? E o Pai Paulo, para, de repente, se eles querem tecer alguma consideração sobre as questões de espiritualidade, saúde, enfim, os orixás, tá bom? Boa tarde a todos, muito axé, que as forças de Irumalé, que é o nosso céu, o nosso Criador, aliás, nosso Olorum, que representa as esferas terrenas, os planetas, em Aruanda, da linha de Umbanda, em Irumalé, na minha nação Ijexá, em todo o panteão africano. Primeiro agradeço a minha comadre, né, foi um repentino convite, eu não tenho nada marcado na minha mente, mas esse campo de sabedoria aqui já me deu algumas ideias. E o que dizer, né? Se ele falou tudo, é só complementar, né? A fé existe nesse planeta desde o início do homem neandertal, que descobriu que o Sol, a Lua e as estrelas indicavam algum caminho, alguma solução, alguma descoberta. Busca da caça, busca da segurança, dentro de cavernas ou em cima de árvores, conquistando os animais ferozes para serem seus parceiros de caça, de luta e de vida cotidiana. E a primeira nação, ao meu conhecimento, que trouxe meus ancestrais, a minha origem é da Nigéria. E o meu primeiro feitor foi de Ogum Onire, meu avô, que nasceu dia 9 de novembro e eu nasci dia 10 de novembro.
Ele era de Escorpião, eu sou de Escorpião. Ele nasceu quinta-feira, eu nasci quinta-feira. Ele era de Ogum, eu sou de Ogum. Junto com outros ancestrais, Príncipe Custódio, que deixou muito legado, finado Pai João do Exu Omilbi, enfim, que a fé existe, a crença do homem, a crença do espírito encarnado nessa massa metafísica que nós temos, é muito mais além de 18 mil anos. A sensibilidade, a mente humana, com que ocupa o nosso espírito, sempre descobriu, sempre teve aquela síntese. Até os animais hoje têm a síntese da percepção. Algo existe além do meu corpo, além do meu planeta, além daquilo que eu vivo, pratico e procuro. A fé move moinhos, a fé faz crescer, cria força, desbrava o nosso interior. Isso os orixás fizeram. E a primeira nação, uma das maiores nações do planeta, de 18 a 20 mil anos atrás, foi Egito. Egi, grande, tum, terra. Hoje, no dialeto brasileiro, Egito. Primeiros reis negros, primeiros sacerdotes negros do planeta, que criaram esse legado, tudo isso que foi hoje apresentado aqui, tudo que eu aprendi com negros minos, com meus ancestrais, nasci em 1955, ainda peguei o final dos negros minos. O meu avô nasceu escravo. Nasceu em 1875 e morreu com 112 anos. A minha avó com 107. Meus 4 primeiros tios nasceram na senzala, lá de Santo Antônio da Patrulha, da família Silva e Moreira. Hoje tem um quilombo lá que nós vamos descobrir onde é que está, como está esse quilombo. E a oracularidade, que é a consulta, a magia branca, que é a magia do bem, a magia do Criador, a magia dos orixás, foi criada no Egito. A descoberta de pergaminhos, jogos de ossinhos de dedos de animais, conseguiram descobrir e criar uma constância de sabedoria. Então, hoje meu conteúdo é pouco, né, porque eu fui convidado assim de repente, mas estou grato, minha comadre. Sem precisar, eu estarei aqui. Dai parabéns ao nosso grande sábio ali. E a vocês também que deram uma boa aula aí de cá. Eu jogo carta cigana também. Mas o meu oráculo mais é búzio, que é pela minha origem genética ancestral, que eu cuido muito, cultuo muito, prezo muito, os egunguns. Aquele que fez o outro de milênios atrás, até chegar em mim e até chegar em nós. Que suportaram, foram tirados da sua terra, acabaram com as suas nações, as suas culturas, mas eles não morreram, o seu íntimo, o seu ego forte, de Ogum e de todos os orixás, ultrapassaram fronteiras e trouxeram para nós de presente esta religião, esta força que nós cultuamos com muito amor e carinho, e superamos tudo, qualquer obstáculo que se levantar na nossa frente. Temos essa coragem. Somos descendentes de reis e rainhas africanas, as nações mais ricas do planeta, que foram soterradas por ignorância, por ganância e ego. Já acontecia isso entre as tribos, a disputa. Isso é normal. Cada um não tem entre si um sangue de guerreiro? Um sangue de Logum? Todos têm. Sem luta, não crescemos. Sem luta, não desenvolvemos nada daquilo que nós precisamos e que está à nossa volta. E que o universo de Ororum sempre nos abençoe. Axé para todos. Eu acho que não tem muita coisa para acrescentar, no sentido de que vocês falaram tudo, né? Gratidão por poder trazê-los aqui, né? Eu sei que são os dois muito ocupados. Esse aqui estava de plantão agora de manhã cedo.
Eu conversando com ele no WhatsApp, e ele, eu estou no DEMAI, e eu, meu Deus. Então, muito grata, viu, pelo apoio que estão dando para este evento, pelo axé que estão trazendo. Eu sou madrinha do filho dele. O Paulinho eu conheço há uns 30 e poucos anos, né, Paulinho? E a gente militou muito no PDT. Paulinho é presidente do PDT axé, né? Então a gente tem uma longa luta, e eu sempre apoiei muito o movimento negro, né? Sempre trabalhei junto com o movimento negro do PDT, ajudava nas ações deles. Participei do Branquela, assim, participei do movimento pluripartidário do movimento negro, né? E o Pilão do Xangô era o nosso símbolo. Mas Então, uma deixa. De tanta força que essa nossa religião tem, que hoje, dentro do Partido Democrático Trabalhista, há 10 anos nós construímos a Secretaria Nacional, Estadual e Municipal do movimento axé. Estamos com mais de 300 terreiros registrados dentro desse movimento, de 3 anos de existência. Eu sou protagonista da criação em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Movimento axé do PDT. Nossa força. Mais uma ferramenta contra os nossos opressores que estão tentando nos superar. Mas Deus fala, somos todos iguais. E o Olorum confirma. eu queria uma foto do trio Parada Dura aqui. Um trio Parada Dura, né? Não sei onde é que... Alisson, onde é que tu acha que é melhor? O Alisson é um mantra do evento, entendeu? A gente se desespera e começa, Alisson!